Se você é um jovem cristão assim como eu, então esse vídeo é para você. Para que você venha a ser despertado por Deus, motivado por Deus através desse vídeo. Por isso, fique até o final do vídeo para que você venha compreender grandes coisas da parte de Deus. Por isso, bora pro vídeo. Cara, a primeira coisa que mudou na minha vida e que quando eu entendi isso, grandes coisas, sabe, começaram, sabe, a acontecer na minha vida. E quando eu tomei posse, cara, eu comecei a observar Deus de uma forma diferente, que se resume a uma palavra: temor. Quando eu comecei a ter temor de Deus, sabe, eu parei de pecar consequentemente. Porque tem muitos jovens que continuam nos seus pecados, fica ali e acaba se tornando iniquidade por causa que não tem temor de Deus. Muitos jovens acham que só pelo fato que Deus fala não temas, eu já ouvi vários jovens falar, sabe? Mas Deus na Bíblia fala não temas, não temas, não temas. Mas cara, não é porque Deus ele fala não temas na Bíblia que você não deve ter temor dele. Deus ele fala assim para que você, sabe, venha encarar as dificuldades, porque ele é contigo, isso e aquilo outro. Mas muitas pessoas, sabe, têm distorcido a palavra de Deus. Só por causa que Deus ele é um Deus do perdão, só porque pelo fato, sabe, que Deus ele é amor. E sim, ele é o Deus do amor, ele é o Deus do perdão, mas ele também é o Deus do juízo. Ele é o Deus também que quando a gente planta, a gente colhe. Quando a gente, sabe, peca, a gente também colhe as consequências do fruto que a gente pecou. Sendo que, sabe, a gente começa e a gente ouve sempre ouvindo que Deus ele perdoa. E sim, cara, Deus ele é um Deus do amor, ele perdoou os seus pecados e as suas falhas. Mas você precisa ter temor, porque, cara, eu falo também isso por experiência própria. É muito chato você chegar numa oração diante de Deus e falar: Deus, eu pequei de novo. Deus, eu errei de novo, sabe? Mais uma vez eu estou aqui diante do Senhor para confessar o pecado que mais uma vez eu falei que eu ia fazer e dar certo e não fiz. Mas sabe por que você tem e sempre quando vai orar, sabe, diz e declara: oi Deus, sou eu de novo. Sabe por quê? Porque você não tem temor de Deus. E a geração de hoje, sabe, está normalizando o pecado, porque o temor está diminuindo. Isso também é fato na Bíblia. O amor de muitos se esfriará. Isso é fato na Bíblia, mas é para isso que está chegando esse vídeo para você, jovem, para que você venha ter temor de Deus. Por quê? Porque Deus ele é um Deus justo, ele é um Deus misericordioso, mas muita gente tem se aproveitado da bondade de Deus. E sabe por que as suas bênçãos têm sido adiadas por Deus? Por causa dos seus pecados. Porque Deus ele quer e já te abençoou. Mas o que você tem que fazer para tomar posse das bênçãos de Deus? É simplesmente agir. Agir como? Agir na santidade, agir na obediência de Deus. Mas o que impede com que o ser humano venha a ser impedido de ter as bênçãos de Deus? O pecado. E pior ainda, quando o pecado é normalizado na vida do ser humano, cara, fica adiando, e por isso que você ora e fala: Deus, por que o Senhor não me abençoou? É claro, você está pecando. É claro, você só está na prostituição, você só está na fornicação, você está nessa pornografia, você está nisso, naquilo outro e, sabe, não entende a grandeza de Deus e continua nesse pecado de estimação, esse pecado constante que você tem na sua vida. Você precisa ter temor de Deus. Se tão somente você orar: Deus, eu preciso que o Senhor me dê o temor de Ti. Temor. E é difícil você orar isso. É difícil você saber que Deus ele é um Deus justo. Porque hoje é muito declarado o Deus do amor. E eu não estou aqui para falar que isso é mentira. Eu estou aqui para que você venha ser alertado por Deus, do verdadeiro Deus, que é o Deus justo, mas também que é um Deus fogo consumidor. É um Deus bondoso, mas também é um Deus do fogo consumidor. Não é porque Deus ele parou, sabe, de matar todas as pessoas que pecavam lá imediatamente. Um exemplo, Miriam. Miriam não morreu, mas, cara, quando ela pecou, falando de Moisés, ela ficou toda leprosa. Não é porque Deus ele não coloca uma enfermidade imediatamente, não é porque, sabe, a morte acontece ali, as pessoas ficam ali espantadas e geram temor, que você não deve ter temor. Não é porque Deus ele não está fazendo mais isso, porque a graça de Deus veio, sabe, sobre a vida do ser humano, que você não deve ter temor. Então, comece a ter temor.
Até a segunda coisa, cara, que mudou a minha vida mesmo foi ser maduro com relação às dificuldades. Cara, você vai passar por dificuldades. A palavra de Deus mesmo diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você tem que ter a maturidade de saber que, sendo você jovem cristão, lutas vão acontecer na sua vida e que você tem que estar preparado. Deus está forjando você, Deus está, sabe, olhando para dentro de você para ver se você aguenta, para ver se você, sabe, tem uma fé grandiosa a respeito dele. Mas muitos jovens têm sido mimados a respeito de entender que é necessário o jovem passar por luta. Então, quanto mais rápido você entender isso, mais você vencerá e mais você superará e a sua fé será fortalecida. A terceira coisa que todo jovem cristão precisa ter, e quando eu entendi isso, eu tenho vivido grandes coisas da parte de Deus, é ser grato. Seja grato a Deus. Cara, a palavra de Deus diz: seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sendo que as pessoas acham que essa palavra é só a respeito do dinheiro, e não. É a respeito também de você ser grato a Deus nas pequenas coisas, nas suas pequenas atitudes, os seus comportamentos. Cara, os seus comportamentos falam mais do que as suas palavras, cara. Cara, um comportamento que a humanidade tem vivido é ficar olhando no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, a vida dos outros e, sabe, se sentindo fracassado, se sentindo derrotado e não mais parando de agradecer a Deus pela vida que tem. Por quê? Porque fica vendo a vida dos outros, fica vendo a regalia que os outros estão conquistando. E tem muitas coisas que estão na internet que é mentira, mas você mesmo assim não é grato a Deus pelas pequenas coisas que Deus grata. E você reclama ainda com Deus porque não recebe as coisas grandes dele, da parte de Deus. Mas como é que Deus ele vai te abençoar se você não é nem fiel no pouco, você nem agradece no pouco? E quando eu entendi isso, cara, tudo mudou. Eu comecei a entender, a praticar tudo isso que eu falei. Cara, grandes coisas começaram a acontecer na minha vida. Sabe, a palavra de Deus diz assim: e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Cara, quando eu comecei a ouvir a voz de Deus, cara, grandes coisas têm acontecido na minha vida. Sabe, realmente eu vejo Deus na minha vida. E por isso que eu estou compartilhando para você, cara, porque não tem como você, sabe, continuar nessa terra sem viver as bênçãos de Deus. Não, eu não quero que isso aconteça na sua vida. Eu estou gravando esse vídeo para que você venha ser despertado por Deus, jovem. Você precisa ser despertado. Ei, você que desanimou, não desanime. Não olha para o lado, não olha para o outro. Você precisa olhar para Jesus. Mas como é que você quer Jesus na sua vida se você não sabe quem é Ele porque você não lê a Bíblia? Você precisa estudar, jovem, é a palavra de Deus. Jesus ele está voltando e Ele quer que você venha ter intimidade com Ele, para que Ele venha te revelar. Ele quer que você seja testemunha na terra. Mas para você ser testemunha, você também tem que passar por certas dificuldades para que as pessoas vejam, para que as pessoas vejam Deus na sua vida. Mas porque você reclama, porque você murmura, você não deixa Deus agir. E, consequentemente, não deixa Deus, sabe, transformar você para que você venha ser testemunha nessa terra. E aí você reclama: Deus, eu estou na igreja 20, 30, sabe, 5 anos na igreja e não vejo Deus na minha vida. Mas como você vai ver Deus na sua vida se você está no pecado? Você precisa largar esse pecado, você precisa ter temor de Deus, você precisa, sabe, encarar e amadurecer essa sua fé. Você precisa ser grato a Deus para que as bênçãos de Deus venham na sua vida. E se tão somente você colocar isso em prática, mano, você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. E isso eu falo com propriedade e eu garanto isso, porque eu vivo isso. E quando isso aconteceu na minha vida, grandes coisas aconteceram na minha vida. Mas para isso, você vai ter que passar por essa dor de ter que reconhecer o que eu acabei de falar. Reconhecer que você não tem temor nenhum de Deus, porque você continua nesse pecado de prostituição, de pornografia, enfim. Eu não vou ficar falando dos pecados, mas você sabe, Deus ele já te perdoou, mas também você precisa fazer a sua parte. Eu sei que é difícil, eu sei, é muito difícil, mas não é impossível. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Se você pedir força a Deus, Deus ele vai vir com a força dele grandiosa. E nós, jovens, já somos fortes por natureza. Nós temos a força que Deus ele já nos deu. Imagina quando você pede a Deus força, mais força você consegue. E aí, quando você, sabe, tem ânimo e coloca
sabe, toda força você conquista e você vence junto com Deus. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Mas para isso você tem que se preparar, para isso você tem que orar, para isso você tem que saber quem é Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, compartilha, comenta para geral, que todos venham saber a grandeza de Deus. Seja um canal de bênção de Deus, sabe, para a vida de pessoas que precisam dele. Meu nome é Richard e tamo junto. Que Deus abençoe a vida de vocês. Valeu!